Oi, gente, estamos aqui para mais um One College Talk, que é muito bom poder estarmos aqui conversando, trocando ideia, cumprindo a nossa visão, cumprindo a nossa missão, vendo a nossa visão ser estendida, o reino sendo ampliado e a gente formando um colegiado de jovens cristãos maduros na fé, no conhecimento, e um conhecimento bíblico, um conhecimento de vida com Deus e um conhecimento filosófico, um conhecimento científico, teológico, bem embasado, porque só vem cara fera aqui, só vem gente boa aqui pra gente conversar, porque você precisa receber desse conteúdo e hoje nós estamos aqui com um desses feras que estará aqui com a gente, que é o Pedro Mantovan. Oi, Pedro! Tudo bem com você, cara? E aí, Fabiano? Beleza, galera do One College? Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer para mim, uma honra. Hein? E é muito bom te receber aqui também, Pedro. Pedro, nós vamos falar hoje sobre estudantes que estudam. E eu queria te ouvir, queria que você se apresentando. Sim. Tua idade, tua realidade como família, quantos irmãos, a tua realidade a realidade de formação dos seus pais. Como é que é você dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro desse ambiente escolar, assim, de estudo, de rotina e tudo mais? Bom, meu nome é Pedro Mantovan, tenho 26 anos, sou formado em Engenharia de Controle e Automação pela UTFPR e atualmente estou cursando tanto um MBA pela PUC, Rio Grande do Sul. MBA em quê? Em empreendedorismo e gestão e desenvolvimento de negócios. E eu também estou cursando teologia agora pela FAUAPAR, aqui em Curitiba. Ah, tipo, você está fazendo um MBA e uma segunda graduação. Isso, tá exatamente. Certo. Então, você está estudando pra caramba, né, cara? Tô, cara. Tô tendo que, nossa, voltar pra faculdade, assim, tá sendo um desafio. O MBA é presencial também? Não, ele é online, EAD. Só a teologia que é presencial daí. Mas é toda noite? Toda noite, segunda quinta, né, na segunda, verdade. Quinta. E aí sexta a gente tem aula EAD também. No curso de teologia. No curso de teologia. E como é que você pega a tua família, Pedro? Teus pais são formados, estudaram? Como é que é? Qual que é a formação deles? Sim, meu pai tem formação em engenharia elétrica pela UTFPR também. Certo. E minha mãe, ela tem formação em administração. Eu não lembro em qual faculdade, mas não foi aqui em Curitiba. Ela se formou em administração. A minha mãe trabalhou como cabeleireira praticamente a vida toda e agora ela tá trabalhando no ministério integral, assim. Certo. E meu pai, ele foi professor na Unicuritiba, então ele deu aula lá. Professor universitário. Professor universitário. Durante uns 20 e poucos anos. Caraca, assim. uma carreira bastante grande. tempo. Daí agora ele saiu também. Ele também é agrônomo, tem um sítio. E... Então é muita coisa, assim. Minha família é uma miscelânea. Os teus irmãos, você tem irmãos? Não, eu sou filho único. Ah, você é filho único. Uhum. Primos, essa galera toda, tem toda uma cultura de estudo também, de vida escolar. Você na escola, era bom estudante ou não, Pedro? Eu era, cara. Sério, né, velho? Eu era. Mas tipo dos nerds, assim? Eu era. Mas só no ensino médio que eu dei uma baixada, assim. É mesmo? É. Mas durante a escola, eu estudei em colégio de bairro, assim. Era uma escola particular, mas era de bairro, assim, não era aquela coisa. Mas eu era um dos melhores alunos da escola, assim. Eu era meio nerd, assim. Você gostava de estudar? Fundamental. Cara, fala bem a verdade, eu não gostava de estudar, eu gostava de saber as coisas. Então daí o meio pra saber era estudar, né? Era estudar. É. Tinha alguma área, alguma matéria, assim, se você lembrar da escola, do currículo da escola, que você gostava mais, que você gostava menos? Educação física. Não, Uai! É verdade. É válido, faz sentido. Artes, educação física, coisa assim. Não, mas eu sempre gostei muito de matemática, daí no ensino médio física também, né? E sempre foi meu forte. História, geografia, essa coisa assim. Cara, eu nunca fui muito fã. No cursinho eu aprendi a gostar, porque eu fiz cursinho depois do ensino médio. E aí eu aprendi história e geografia de verdade, porque, cara, no cursinho eles ensinam muito bem. Eu fiz cursinho na Positivo.
E, cara, eles ensinam muito bem, assim. Então, daí tava tudo mastigado pra eu estudar, daí tava tudo assim... Você conseguiu captar a ideia da Consegui disciplina captar a ali. ideia da disciplina. Foi a estrutura que me passaram, assim, que me ajudou muito. E essa sua... Quando você conseguiu aprender a estudar essas matérias, tipo história, geografia, hoje, quando você estuda a Bíblia, hoje você, quando estuda a própria teologia que você está fazendo, você acha que te ajuda? Olha, eu acho que a metodologia me ajudou a aprender a maneira de estudar, assim, sabe? Entendi. Então, hoje eu entendo que, mesmo quando eu vou estudar teologia, eu não preciso... Porque o que eu fazia antes? Cara, eu era o cara procrastinador, assim. Então, eu tirava boas notas, mas eu estudava um dia antes, assim. Então, eu sabia tudo, cara. Então, sabe que tem uma diferença entre Sim. o cara que é estudioso e o cara que eu vou dizer assim, o cara inteligente. Eu era o cara inteligente. É mesmo? É. Que vai pra aula, Sim. ouviu, parece que o cara dá raiva. São pessoas assim que irritam quem precisa estudar muito pra conseguir um pouco. Esses caras vão lá, assistem a aula, dá uma olhadinha lá e, tipo, fecham as provas, entendeu? Eu, assim, não era nesse nível. Eu estudava mesmo até eu saber. Então, só que eu estudava no último dia. Mas aí o que acontecia? Eu acabava estudando às vezes 10, 12 horas. Ah, você fazia seguidas. uma intensidade. Assim, Fazia uma intensidade. de véspera. Aí, no cursinho, eu aprendi a estudar certo. De forma constante. Constante e espaçada. Que é o que hoje eu uso mais na teologia, assim. Então, hoje, cara, graças a Deus, eu já estou estudando de maneira mais espaçada, assim. Até porque o dia a dia não cabe eu fazer isso mais. Gastar um dia inteiro para estudar. Eu não consigo, eu tenho outros compromissos, eu tenho outras demandas. Então eu não conseguiria. Então eu tive que aprender na marra, assim, mas tem sido muito bom. E me conta, Pedro, por que a segunda graduação? É uma graduação a nível de conhecimento ou é uma graduação em nível de propósito mesmo? Qual que é a tua ideia com teologia? Sim, assim, ó. Eu sempre tive interesse em fazer a nível de conhecimento, mas eu tô fazendo a nível de propósito. Entendi. Por quê? Bom, como deve aparecer em alguma legenda, em alguma coisa assim daqui, sou líder da Rede, né? Que é um ministério de conexão entre grupos cristãos universitários e em escolas. E é um ministério bem grande. E estando à frente de tudo isso, eu falei, cara, eu meio que sou pastor, eu acho. No meio de tudo isso, sabe? E eu falei, tá, mas eu não tenho fundamentação teológica. Eu sei de Bíblia, daquilo que eu estudei. Da tua vida devocional, de cultos, congressos. Isso, congresso, cursos, muita coisa. Estudei muito, mas, cara, não é teologia. Não. E aí eu falei, eu preciso de uma base. Aí eu orei e eu entendi do Senhor que realmente era pra eu fazer isso. Então foi bem a nível de propósito mesmo. Certo. E a engenharia e o MBA na tua carreira, com o teu propósito, como é que na tua cabeça hoje casa todas essas coisas? Ou não casa? Então, ainda tô juntando quebra-cabeça, vou falar pra você. Algumas coisas eu já tenho entendido, assim. Bom, hoje, né, pra galera aí saber, eu não tô mais atuando na área, eu tô atuando 100% no ministério agora. Certo. Então, tô construindo uma carreira ministerial, mas não que isso será para sempre. Eu também tô visualizando aí possibilidades de empresa, de negócios e coisas assim. Mas só para contextualizar a minha história, assim, hoje eu vejo que mesmo sendo coisas que parecem separadas, Deus acabou agindo no meio do ministério dentro desses lugares, assim, sabe? Certo. Então, na minha universidade, foi ali que eu comecei o ministério. Então, eu comecei no segundo ano de faculdade, abrindo uma célula ali, e ali que eu aprendi, tipo, praticamente toda a base daquilo que eu sei de liderança, ministério e tudo mais. Foi uma escola para mim, assim. Sim. Então, eu fiquei 4 anos liderando grupo dentro da universidade. E foi assim, cara, aprendi de tudo um pouco, assim, fui bem treinado nisso, assim, foi algo bem do Senhor. E aí o MBA veio na paixão pela gestão, assim, sabe? Então eu tenho eu vi um dom de Deus, assim, uma graça do Senhor em gerir coisas, em administrar coisas, em liderar coisas. E eu falei, cara, talvez um estudo focado nisso, mesmo que empresarial,
vai me alavancar, assim, Não nisso tenho que eu tô dúvida, fazendo. Pedro, que vai ser uma baita ferramenta Sim. pro teu ministério. Então, entrei nisso, nessa visão, mas eu também tenho orado para entender melhor a cada dia esse quebra-cabeça. Porque ainda é um processo para mim. Só aquelas ações que a gente faz em obediência, a gente entende que existe um sim de Deus para aquilo. Agora, o fim, até onde isso vai... Por exemplo, esse chamado integral ministério, eu entendi que é para eu estar nisso pelo menos pelos próximos 6 meses. Certo. Então, eu não entendi pro resto da minha vida ainda. Então, cara, eu ainda tenho muita oração para fazer. Nesses 6 meses, Deus vai te mostrando os próximos Exato. passos, sempre debaixo E nisso da eu tô direção estudando, dele. por exemplo. Tô vendo aí uma estratégia de negócio com uns amigos já. Talvez a gente abra uma empresa. Tô usando esse tempo também para entender as oportunidades, sabe? Hoje você, principalmente por você estar estudando ainda nessa questão ministerial, você conciliar um empreendimento não é difícil, Pedro. Então. Com a formação que você já tem, né? existe uma flexibilidade e acho que existe toda uma força da tua idade, do teu momento, né, que potencializa e aumenta bem as chances disso dar certo. Nisso que eu tô me pegando aí na juventude. Exatamente, mas essa hora de fazer essas doideiras assim, esse monte de coisa, é a hora certa agora. Você tá solteiro, tá com a idade que tem e mandar ver. Eu acho que é por aí mesmo. Agora, Pedro, até mesmo dentro dessa realidade da rede, que daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, bem sobre a rede. Com o que você tem vivido, né? Pensando em você, seus amigos, na própria rede, dentro da igreja. Vamos separar os estudantes em 2 grupos. O estudante do ensino médio, que é o adolescente, né? E o universitário, que já pega aí o final da adolescência, juventude, mercado de trabalho e tudo mais. Falando da galera do colégio, galera do ensino médio. Qual é a visão que você hoje consegue perceber e montar deles? Assim? Como é que você define essa galera hoje na escola, como estudante? Cristãos e não cristãos, sem fazer, por enquanto, esses 2 grupos. Tá. Estudantes cristãos, primeiro. Tá. Cara, os que eu conheço, pelo menos, que são os que fazem parte da rede, eles queimam muito por Jesus, assim. Então, é uma geração que tem vindo, assim, que eu demorei a... Tipo assim, eu vejo a maturidade espiritual que eles têm com 17, 18, 16, certo. E eu não tinha até os meus 23. Então, é um negócio, assim, que eles têm vindo com uma base, assim, eles têm vindo com conhecimento de Deus muito forte, assim. Então, pelo menos na rede de escolas ali, o pessoal... Nossa, eles são, assim... São os líderes da rede que atuam nas escolas. Isso. Em relação aos não cristãos, eu vejo que eu não tenho tanto contato assim, mas no que eu tenho contato, eu vejo que, cara, parece que com tanta possibilidade que hoje tem, se tem um pouco de... A pessoa fica meio perdida, assim. Então, cara, eu posso ser quem eu quiser, né? Que é o que a gente tá tanto pregando, que tanto os pais tentaram conquistar pra gente, eu posso ser quem eu quiser. Mas, quando tem um menu que tem muita coisa pra escolher... Você fica mais perdido do que direcionado, né? Sim. E isso funciona até pros cristãos, assim, sabe? É questão de profissão, é questão de coisas desse tipo. Funciona tanto para os cristãos quanto para os não cristãos. Acho que os cristãos, eles têm mais um sentido de propósito, têm mais um sentido de nessa caminhada com Deus mais definida, quem eles são, quem Deus é, sabe? Esse sentido de identidade mais bem definido. Mas aí o cara que não é cristão, ele tá com um sentido de identidade não definido, por conta que, cara, a gente só entende quem nós somos mesmo em Deus, conhecendo quem Deus é. Então ele está buscando em muitos lugares, ele está buscando encontrar quem ele é em muitos lugares, e enquanto ele tem um menu gigantesco de possibilidades que ele pode avançar nisso, sabe? Certo. Então eu não acho que está sendo uma fase fácil assim para esse pessoal adolescente hoje.
Mas eu vejo que eles têm um potencial maior, assim, sabe? No que diz respeito à maturidade, às vivências em Deus, de fato, cara. Agora eu queria ver, eu vejo que essa galera tem umas oportunidades que não foram todos os adolescentes que tiveram, né, de crescer em Deus. Você percebe que a maturidade que eles têm hoje, você conseguiu com mais idade. Eu também, a maturidade, as vivências em Deus que eles têm hoje, para eu chegar naquilo, demorou mais, eu fiz com mais idade do que eles. Agora, quando a gente pensa nesses estudantes, no que diz respeito ao estudo mesmo, como é que você vê eles assim? Você vê uma galera que estuda ou uma galera... Porque eu vou pegar aqui, ó, os dados, certo? Em 2021 teve um censo das escolas, um censo escolar aqui no Brasil. Quase 90% entra no ensino médio. Sim. Se matriculam na idade certa. Mas, cara, 53%, pouquinho mais da metade, termina em 3 anos. Então a gente vê uma evasão ou um retardo de término que chega até 5 anos, a maioria demoram 5 anos para terminar 3, muito grande no Brasil. Sim. Né? A galera, o que eles mostram? Que eles não estudam. Tipo, que eles vão para a escola, até começam, e as demandas são as mais diversas. A gente fala, a galera é de frescura, não tá afim do pesado. Não. Tem diversas demandas. Questão emocional, questão social, necessidade da família, de aí o cara sai da escola para ir trabalhar. As explicações são diversas. Mas o fato é que eles acabam sendo privados, por opção ou não, de estudo. Você percebe isso de alguma outra forma? Você, quando está com eles, pelo menos os dados mostram pra gente que essa galera que são líderes da rede, eles vão terminar em 3 anos o ensino médio deles? Olha, pelo que eles eu tenho estudam, visto, eles se dedicam? Pelo que eu tenho visto, sim. Nem todos saem do ensino médio e entram direto na faculdade, mas a maioria termina em 3 anos o ensino médio. Termina em 3 anos e vai querer conciliar já direto com o estudo universitário. A maioria vai querer. Já planeja isso. E talvez não consiga, porque presta um vestibular de uma universidade difícil, tem que passar aí no curso de medicina na federal. Aí não consegue, tem que fazer de cursinho, né? Sim, mas eu acho que a grande maioria das pessoas, assim, falando da população no geral, esses dados, eles mostram muito a saúde emocional e psicológica da nossa geração, assim, sabe? Eu não acho que é só esse cara não tem determinação suficiente. Eu não acho que é só esse cara tem preguiça, sabe? Eu acho que ele tem... A maioria, cara, da nossa geração tem famílias desestruturadas. Daí, famílias desestruturadas geram pessoas com identidades mal formadas. Identidades mal formadas geram problemas psicológicos e emocionais. Então, se você pegar a quantidade... Até a gente estava conversando antes do podcast sobre a quantidade de suicídios que aumentaram. Como aumentou, né? Sim, saiu na Folha ontem, na Folha de São Paulo. E é uma... Por exemplo, uma pessoa dessa, por que ela vai pensar em terminar o ensino médio? Não, se ela está planejando, ela fica... Se a cabecinha dela está pensando em se matar... A última coisa que ele está pensando é na aula de geografia ou então de função quadrática do professor de matemática, entendeu? Ele não tá captando. Exatamente. Então, com todos esses problemas estruturais da nossa geração, sabe? Que vem quase totalmente da família, cara, isso aí gera esses dados, assim, sabe? Na minha opinião, esses dados são um sintoma da figura que esses estudantes têm de paternidade, de maternidade, da figura que eles têm deles mesmos, quem eles são, sabe? Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. Se eu não sei para onde eu vou, que diferença faz?
né? Se eu quiser parar aqui agora também, Se eu quiser parar não sei pra agora... onde tô indo mesmo. Tipo, Acaba cara, com esse negócio agora. E eu pronto. arranjo um trabalho aí, ganho dinheiro, o que eu tô fazendo estudando, Uhum. sabe? Mas o cara que sabe quem é, ele entende que quem ele é em Deus e ele recebe um propósito, cara, ele tem um direcionamento. Na tua história, Pedro, os teus pais serem comprometidos, você acha que fez toda a diferença para você Fez. encaixar uma vida escolar? Fez. Eu acredito muito nisso, Pedro, que você está falando, nessa questão da influência da família. Agora, me fala a tua visão, com o que você vê. Até mesmo, pode fazer até uma abordagem mais política e social. A escola do ensino médio, o que eles erram? O que você acha que precisaria mudar? Qual que é a tua ideia, assim? Embora você não atue, não é um profissional da área, mas você teve um pai, né? Tem um pai que Sim. atuou no ensino universitário, tem ideia do que é um profissional da educação. Você conhece essa galera. O que você acha partindo da escola? Cara, eu sinto que hoje... Eu sinto não, eu vejo e eu ouço sobre, né? É algo mais empírico. As escolas estão muito dominadas pelo esquerdismo, assim, cara. Certo. E, tipo, não que a direita é a resposta, mas, tipo, essas filosofias marxistas, todo esse marxismo cultural tem chegado pelas escolas, assim. Cara, eu lembro que nas minhas aulas de geografia do ensino médio, o professor vinha falando sobre um pouco de história da geografia, assim, dos países e das guerras, e ele trazia a direita como mal e a esquerda como bem. Fazia então, essa... Então, assim, era algo muito... E o que isso influencia? Não é só na votação de um presidente, de um possível candidato, mas isso influencia na ideologia da geração. Então, a gente está influenciando uma geração a desacreditar na família. A gente está influenciando uma geração a desacreditar em Deus. A gente está influenciando uma geração sabe, cada vez mais estar tomada por esses sentimentos egoístas e egocêntricos de, cara, eu penso em mim antes e depois em todo mundo, assim, sabe? E então, isso tem afetado bastante. Você acha que isso gera uma influência até mesmo no posicionamento do aluno em relação ao estudo? Sim. E a permanência ali dele no estudo e tudo mais. E aí, o que acontece também nas escolas que eu vi? O estudo vem muito sem sentido, sabe? Por exemplo, cara, matemática. Eu gostava de matemática, era bom em matemática, então era fácil para mim. Então, eu não precisava estudar muito, por isso que eu gostava. Mas eu entendia matemática muito mais em casa com meu pai, que era o professor de matemática, um ótimo professor de matemática. Então ele me explicava, tipo assim, isso aqui você vai usar por causa disso, disso e daquilo, que cabe nessas estruturas que são aplicáveis à sua vida. Certo. Então a escola muitas vezes traz algo assim de toma aqui, decora isso daí. Sem muito significado, isso, né? sem muito significado. O novo ensino médio veio, na teoria, para tentar amenizar. Essa sua percepção aí, tenta-se fazer algo. Legal. Né? Isso é a minha percepção há uns 10 anos então, atrás. Mas é uma percepção que se estendeu, né? Sim. E a ação mais efetiva sobre isso, de uma forma como país, foi essa implantação do novo ensino médio, que é uma intenção. A gente não sabe exatamente quanto que a gente vai conseguir com isso, né? Fica na torcida para que dê certo. Sim. Porque realmente essa abordagem de forma assim desproposital de um conteúdo para o adolescente ali é um estímulo ao desinteresse de forma bem grande. E ainda, Pedro, até mesmo nesse senso aqui, para a gente poder pensar um pouquinho aqui, existe uma defasagem de mão de obra, muito complicada. Eu não sei como é que a gente vai reagir a isso. Você pega na quantidade de alunos por professor,
A média mundial é em torno de 13. No Brasil, é 24 a 25 alunos por professor. Nós temos poucos professores. Os cursos acadêmicos, cursos universitários de licenciatura, são os que estão entre os que têm menor procura. Hoje, uma pessoa que está saindo do ensino médio, um adolescente que está saindo do ensino médio, ele não quer fazer faculdade para ser professor. As escolas vão enchendo de adolescente, tem poucos professores, cada professor acaba tendo que cuidar de muitos adolescentes. Aí, dentro dessa realidade de desestrutura social, familiar, e aí nisso tudo encontrar espaço para o conteúdo científico, filosófico, histórico e tudo mais. Não é simples. E ainda mais porque, por exemplo, conhecendo a realidade mais das universidades, porque meu pai era professor universitário. Mas eu acredito que se está acontecendo com as universidades, muito provavelmente está acontecendo com as escolas também. Viraram franquias, cara. As escolas particulares, né? As faculdades particulares também viraram franquias. Então, assim, a Unicuritiba, por exemplo. Cara, não quero falar mal de uma em específico, mas é só porque meu pai estudava lá, eu sei a realidade do que aconteceu. Todos os professores que eram as referências do mercado, que atraíam alunos para aquela universidade, foram mandados embora, porque eram muito caros de se manter. Entendeu? Aí chega aquele grupo grande, compra a universidade e traz uma maneira de gestão de pessoas que acaba gerando desligamento de pessoas, de profissionais extremamente... E isso acontece em vários ramos, mas a educação tem sido bem bombardeada. Muito bombardeada nisso. Meu pai foi desligado numa onda dessa, entendeu? Entendi. O Grupo Ânima comprou em Curitiba, mais algumas universidades aqui em Curitiba, e aí tiraram todos esses professores que eram referência, mas que ganhavam mais, colocaram professores novos, fizeram uma gestão de pessoas para que um professor pudesse dar aula para mais alunos possível. E então, assim, isso gerou até protestos dos alunos, até, sabe? Eu acho que vai gerar eu mesmo. acho que é o certo. Tem alguma manifestação. Mas isso tem acontecido, não é só em uma faculdade, isso tem acontecido muito e tem sido um modelo de negócio que tem sido seguido porque dá dinheiro para quem é dono. Pro novo dono é uma boa... Me parece que é algo que... Então você muitas vezes não tem os donos das universidades, os presidentes e coisas assim, com o foco no ensino, mas com o foco no dinheiro. Então eles também não estão fazendo algo com propósito, sabe? Eles também não entenderam... Ou com outro propósito que não deveria ser esse, né? Eles também não entenderam o estudo, sabe? Então, se a pessoa que é dona entendeu um estudo, como que a gente vai passar isso pro aluno? Como a gente vai fazer ele comprar a ideia de uma faculdade que não tem a ideia, sabe? Não tem um propósito. Estudo. Isso aí é algo pra gente se pensar também, né? Como é que os donos da educação, vamos colocar assim, têm olhado para a educação. E eu estudando gestão e empreendedorismo, eu tenho estudado sobre engajamento, essas coisas. E existe um estudo de várias pessoas já fizeram um estudo, mas teve um cara que se chama Simon Sinek, que ele fez um estudo do Comece pelo Porquê. Tem um livro dele lá, tem um TED Talk no YouTube também, que ele fala que as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Então, isso é espalhado, assim, já é um conceito espalhado pelo mundo empresarial de negócios. Porém, olha só, a gente está falando de uma educação que se perdeu no seu propósito. As pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Se a gente está fazendo faculdade pelo o que é um dinheiro, as pessoas não vão comprar. Mas se a gente fizesse faculdade e escola por um porquê, as pessoas iam comprar. Por isso que hoje a gente tem escolas que têm vindo com propósito, por exemplo, escola Grace, escola não sei o quê. E essas escolas têm crescido, pessoas estão buscando, procurando. Por quê? Eles entendem, essa escola tem um propósito. Eles estão aqui
não é só mais uma empresa. É um instituto de educação. Sim. Voltado para o meu filho, que é o cliente. Então, assim, muda tudo quando você faz algo com propósito e quando você faz algo para o quê, sabe? Faz toda a diferença. E a educação deveria ser um ramo que não pode faltar o porquê. O principal, praticamente. Não pode, a educação. E você, já até saindo do ensino médio, Pedro, indo para o ensino universitário. Isso acontece também no ensino universitário. Sim. Você, na rede, na tua vivência recente, você não se formou, não faz tanto tempo que você se formou na faculdade. O universitário, para você, quem que é essa pessoa? Quem que é esse jovem universitário em relação aos estudos, essa coisa assim? Como é que você enxerga esse povo? Então, o universitário, ele está tentando entender o que ele está estudando para ver o que isso vai encaixar numa vida de mercado de trabalho. Certo. Eu sinto que minha história na universidade em relação aos estudos foi isso. Cara, não sei porque eu tô vendo isso. Isso aqui eu sei porque eu tô vendo, então vou dar foco, sabe? Porque ele tá se preparando no mercado de trabalho. Ele quer saber, assim, ó, quero uma formação, quero um negócio que vá me colocar à frente dos outros. Então, eu quero entender aquilo que vai ser efetivo, assim. E muitas vezes o cara trabalha, estuda e não sei o quê, então ele também não tem todo o tempo do mundo, ele precisa focar. Então eu vejo que o universitário é um cara que está tentando entender o que ele está estudando e para, sabe, começar a ser ponta no mercado de trabalho. E a construir na carreira aquilo que ele aprende em sala de aula dentro de uma universidade. Isso. É muito comum, assim, você fala na formatura, o cara chega no último ano de engenharia. Daí, cara, e agora? Eu não aprendi nada. Eu não sei nada. Sim. Eu não tenho ideia do que eu vou fazer agora com esse diploma aqui. Sim. E agora o que eu faço, tal. Existe essa construção. E se ela não for feita, Pedro, eu tenho a impressão, se ela não for feita durante o curso, se a pessoa espera acabar para começar a construir, esse senso de perdido deve acontecer mesmo. Né? Porque você vai aprender um monte de matéria que você não vai ter a vivência, você não vai estar ali construindo algo, e na hora que acaba parece que a coisa não faz muito sentido. E com esses... Pegando agora o jovem cristão universitário, qual que é o desafio dele em relação aos estudos, às aulas, à estrutura, em relação a ser cristão dentro de uma universidade? Com relação aos estudos, eu acho que o jovem cristão ele também sofre um pouco disso, assim, que a gente estava falando antes. O que eu mais vejo hoje? São pessoas que servem muito e focam muito em servir nas igrejas, até mesmo na rede, sabe? Coisas assim. Eu tenho uma célula na faculdade, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas você vê que tem uma dificuldade também de entender. E isso foi minha vida também, tá? Certo. Dificuldade de entender, tá? Como que eu uno aquilo que é mercado de trabalho com vida com Deus? Como que eu uno o propósito de Deus com, sabe, minha vida profissional? Isso, cara, a gente como igreja precisa começar a se atentar. A levar respostas para essa galera. Sim. Que eu acho que é muito o que vocês estão fazendo aqui. É a ideia, é uma das intenções. Então, vão até o final, galera. Mas, cara, eu vejo muito isso, assim. Esse sentido de, acho que eu tô pensando em largar a faculdade pra, tipo, ir pro ministério. Por quê? Porque, cara, no ministério eu vejo um propósito de Deus. Na faculdade eu não tô conseguindo entender. Só que existe, sabe? Então, não é todo mundo. Sabe, uma porcentagem mínima de gente que Deus realmente chama para a igreja. Para aquela exclusividade, para a exclusividade. Então, a maioria das pessoas tem um chamado missionário para o mercado de trabalho. E esse entendimento da missão no mercado de trabalho é algo muito, muito difícil. E isso atrapalha também na vida de estudos, na vida de construção, de
de carreira, na vida dessa transição, assim, sabe? De um estudante para um profissional. Certo. O cara que está dentro da faculdade, o desafio dele como cristão, muitas vezes são vários, assim, mas saltando alguns, cara, responder questões de apologética, responder questões da sociedade, muitas vezes, porque, cara, a gente está saindo de uma adolescência, então é óbvio que a gente não vai estar 100% estudado, sabe? Mas ali na faculdade a gente, cara, cristão tem que correr atrás. Tem que correr atrás de estudar, tem que correr atrás de entender a sociedade, tem que correr atrás de entender o ambiente socioeconômico, entender, sabe, o que está acontecendo na política, sabe, tudo, assim. Por quê? Porque o mundo tem perguntas, cara. Certo. E Deus tem respostas com uma cosmovisão cristã. Mas não são respostas tão... que eu vou achar muitas vezes no meu devocional. Certo. São respostas que eu preciso estudar mais, ler uns livros, procurar alguns autores, sabe, e ir um pouco mais a fundo. Por quê? Para responder as questões da sociedade. Outra coisa que o cristão enfrenta, cara, perseguição também. Tem gente que tá com célula na faculdade da rede e muitas vezes tem faculdade. Tem gente que, assim, a faculdade abre todas as portas, o cara entra em tudo, assim, parece que é uma graça, assim, de Deus. Que é onde a perseguição não é da instituição. Isso, onde a perseguição não é da instituição e muitas vezes nem dos alunos, assim, sabe? Mas tem faculdade que, cara, a instituição fecha todas as portas, ou se não fecha as portas, tipo assim, o cara coloca um cartaz na parede, assim, no mural para divulgar o grupo lá da faculdade. Cara, tem gente que arranca, tem gente que xinga, tem gente que, tipo, tem casos de agressão verbal de verdade, assim, sabe? Que não é só, tipo, não concordo, cara... não concordar de forma agressiva. De forma agressiva, a gente já teve isso, sabe, no nosso meio. Então, existe perseguição nas universidades. Existe também a resposta Cara, um cristão universitário, escuta bem isso. Um cristão universitário, ele precisa saber muito bem a base de sua própria fé. Então você precisa conhecer muito bem o seu Deus. Você precisa conhecer muito bem o porquê que seu Deus fala o que ele fala. E isso, cara, nisso você precisa ler a Bíblia. Você precisa ter vida de devocional, vida de oração forte, pegada, assim. Por quê? Você precisa responder para a sociedade também o porquê que você acredita no que você acredita. Pedrinho, eu vou te dizer mais, o que é algo que eu tenho percebido. Eu colocaria uma segunda demanda do porquê que você tem que estudar a Bíblia e saber. Você tem que responder. As pessoas estão esperando, as pessoas vão querer questionar. Você precisa, a Bíblia nos fala que a gente tem que estar pronto para responder quando a gente for questionado sobre a nossa fé. Mas eu diria que o cristão hoje precisa estar firmado na Bíblia, na identidade dele, para ele suportar a rejeição, suportar a solidão, suportar o isolamento, com certeza, suportar a comparação, vai fazer decisões de comissão de formatura, a ideia dele vai ser aquela que o pessoal não vai querer fazer, que vai rir. As indiretas de professores, as indiretas de colegas, essa estrutura de alma, de emoções, eu creio que só a Bíblia traz. Sim. É uma vida com Deus, de identidade. Isso. Eu ia entrar nisso até. Cara, se você não tiver muito embasado na sua fé, você vai dar uma... Porque, cara... As pancadas, a rejeição dói, velho. A rejeição dói. Só que o problema não é o cara que... Porque assim, no mundo tereis aflições. A Bíblia tá dizendo. Isso sim, cara. Se alguém disse que ia ser fácil, mentiu. Se é cristão, você vai receber pedrada. Tipo, isso aí é pré-requisito. Mas você dar uma balada na sua fé já não é. Não pode. E só que o cara que tá na universidade e ele não tá bem embasado na fé dele, com uma vida forte de devocional e de oração, cara, ele tem grandes chances de se abalar. Porque eu acho que começa a questionar, cara, será que vale a pena mesmo? Porque ele não tem a identidade dele. Exato. Então, existem coisas que a gente precisa ter uma vida com Deus que a nossa fé tenha estruturas inabaláveis. Então, muitas vezes,
Eu já recebi gente perguntando, tipo, cara, tô numa caminhada com Deus, tô servindo e tal, mas, meu, parece que tá todo mundo num surto coletivo. Parece que, tipo assim, tá, não faz sentido. E daí eu falo, tá, mas volta lá, volta no começo. O que fez você se converter? O que é, tipo assim, o que é inegável? Cara. Entendeu? Volta naquilo que é inegável. Se você não tiver estruturas inegáveis no seu coração... Pensa um lugar que é melhor não ir, é a tal da universidade. É melhor não ir. Mas se você tiver estruturas inegáveis, é melhor você ir. Não, precisamos de você lá, por favor. Porque a universidade não é um cemitério de cristãos. Não. A universidade é um campo missionário. A universidade foi o lugar que eu mais cresci na minha vida com Deus. A universidade foi o lugar em que eu mais aprendi o que é realmente ser Cristo. E você ter entendido o seu propósito em missão lá fez toda a diferença para você ter esse crescimento. Toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Cara, o que eu amadureci na faculdade foi, assim... Quando a gente fala assim, tipo... Cara, você precisa disso, não é para te desestimular aí, né? Isso. É pelo contrário. É para busque estimular. isso e vai, porque precisamos. E vai com os dois pés na porta. Vai. Entra de cabeça, assim. Porque, cara, se você não for autêntico também, se você não for um cristão maduro, você não vai fazer diferença no reino. E de tomar as pancadas que vai tomar e não levar pro pessoal, continuar amando o professor que vai ser irônico, continuar amando os colegas que vão te isolar, amando com o amor de Cristo, orando, clamando pela salvação. Sim. E assim, a gente não quer passar algo irreal também. Então, assim, o cara teve... Cara, quantas crises eu tive com tudo isso, levando pedrada, essas coisas assim. Sim. Um negócio que, quando você tem uma fé bem fundamentada, você tá naquela pegada de, cara, vida com Deus de verdade, você não vê isso como uma forma de te parar, você vê isso como uma forma de, tipo, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei que caminho tomar, mas me ensina. Então, é um momento de superação e não de desistência, né? Eu só quis falar isso porque muitas vezes a gente fala muito de não levar e tal. E daí o cara leva porque ele é ser humano. Aí ele acha que isso é pra não ir. Ele acha que é um alienígena. E ele acha que ele tá, tipo assim, que ele é o pior cara. Não. Você vai ter dúvida, você vai ter dúvida, você vai ter problema com o seu emocional, você vai ter muita coisa que você vai passar de dificuldade. Mas você vai crescer nisso. A parada é você levar isso para Deus, levar isso para uma solução e não para desistência. Para desistência. Nem desistência da faculdade e nem desistência da vida com Deus. Exatamente. Não pode. É momento de realmente você refletir e crescer em tudo Isso. e cumprir tudo que tem que cumprir lá dentro. Exatamente. Para um estudante que estuda na universidade e na escola, Pedro, ele tem lá as técnicas de estudo dele, ele tem lá a mentalidade de estudo dele, esses desafios todos que a gente falou aqui, certo? Para estudar a palavra de Deus, muda alguma coisa? É um conteúdo muito diferente do outro? Qual a diferença entre os conteúdos bíblicos e conteúdo acadêmico? O que o cristão erra na hora de estudar as coisas de Deus? Tá. O que a igreja erra na hora de ensinar as coisas de Deus? Tá. O cristão, primeiramente. Acho que é uma grande diferença que eu vejo entre você estudar algo científico, né, da escola, da universidade, e você estudar a Bíblia, é que quando você estuda a Bíblia, é com o objetivo de ela te ler. E quando você estuda a ciência, é com o objetivo de você ler a ciência. Então, o que é isso? Eu vou estudar a Bíblia porque ela é a verdade e ela vai me dizer a verdade e eu vou pegar essa verdade e colocar no meu coração e ela vai transformar o meu coração em relação ao que está escrito nela. Certo. Quando eu vou para a ciência, eu não vou ser transformado em relação à ciência. Eu vou ser um gerador de transformação. Eu vou ser a leitura que eu vou... Explicando melhor, assim, eu vou trazer a cosmovisão da Bíblia para ler a ciência. Certo. Então eu vou ler
a ciência Com a visão. com os óculos do evangelho. Certo. Mas eu não vou ler o evangelho com os óculos da ciência ou do meu próprio pensamento. E um grande erro dos cristãos é ler a Bíblia, o evangelho, pelos olhos da ciência e dos próprios pensamentos. Então o cara lê e ele chega em conclusões com premissas dele mesmo ou da ciência. Mas não, aquela é a verdade. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós que somos cristãos cremos nisso. E é tudo que a gente precisa saber de Deus. Então, a revelação vem através dela para nós. Então, eu preciso me moldar aos padrões dela. Eu preciso me moldar ao lê-la. Mas eu vou pegar a ciência e eu vou moldá-la pela minha cosmovisão que veio de lá, sabe? Até porque eu pelo menos penso, Pedro, e eu acho que você deve concordar, a ciência e a Bíblia, elas não entram em contradição. Não entram. Eu acho que, aliás, você aproxima muito as duas. Sim. Né? Desde que você vá para o olhar certo. Desde que você vá para o olhar certo. Se você colocar o prisma bíblico dentro da ciência, você aproxima, você tem uma força, tudo aquilo parece que fica testificado, comprova-se. Uhum. Se você faz aquela coisa de colocar você mesmo, igual você citou, a gente começa a invalidar a Bíblia e parece que ficam dois polos. Dois polos. E não tem nada a ver com tratar a coisa desses dois polos. E a igreja está preparada para ensinar desse jeito, Pedro? Então, eu vejo que a igreja, isso não é toda a igreja. Eu vou falar aqui aquilo que eu tenho visto que poderia melhorar em algumas igrejas. Hoje tem surgido muito a cultura das mega igrejas. Certo. Não é algo errado. As mega igrejas são necessárias. Hoje eu já aprendi isso. Sem as mega igrejas, nós não teríamos as igrejas menores. Tipo, não teria muita coisa. Por exemplo, uma igreja como a PIB, cara, ela consegue atingir muitas áreas. Ela consegue estar em muitos lugares. E um cara como Michel, na presidência da PIB, ele tem voz no governo. Ele não tem só voz aqui dentro. Na instituição, exatamente. Né? Então, a mega igreja é algo assim de Deus. Mas ela não compreende tudo aquilo que é uma igreja. E muitas vezes as igrejas estão querendo ser todas como as megas igrejas. E eu vou explicar no que isso traz para o que a gente está conversando. Porque para você ensinar a Bíblia de uma maneira profunda e gerar vida no outro, você não vai conseguir fazer isso no culto. Você vai fazer isso no discipulado, na mentoria, no acompanhamento. Certo. Então, você não consegue ter uma geração com profundidade bíblica com culto e evento. Você só consegue profundidade bíblica com acompanhamento, discipulado e mentoria. Porque é você passando aquilo que está, sabe, dentro para o outro. É você gerando vida no outro. E isso eu vejo que é uma falha em muitas igrejas, sabe? Em desfocar daquilo que foi o principal que Jesus fez para, sabe, crescer e só, sabe, ir mais longe, assim. Não tem nada errado em crescer e ir mais longe. Mas é necessário um foco naquilo que foi o foco de Jesus, sabe? Porque é isso que vai gerar maturidade, é isso que vai gerar profundidade, é isso que vai gerar essas coisas inabaláveis que a gente estava conversando agora há pouco. É uma figura, sabe? Mesmo a gente estava falando tanto de família, que era uma figura paterna, materna, que geravam identidade e que, sabe, determinavam o futuro. Fortalece o adolescente lá na escola. Até mesmo na escola e na universidade. Se você pega o discipulado, cara, é como se fossem pais e filhos.
Então, são pais fazendo de filhos outros pais, que fazem outros pais, que fazem outros pais. E você se torna uma figura também, sabe, paterna, que pode influenciar a vida de alguém em todo o seu futuro. Certo. E isso é um foco que precisa ser dado, sabe? Então, e muita igreja tem errado nisso, cara. Nessa questão do ensinar e do conhecimento passado sobre a Bíblia, não de forma tão próxima e tão intensa quanto um discipulado sugere. Isso, exatamente. Acaba se passando o conteúdo de forma, tipo, Sim. o atacadão, assim, nos cultos, congressos. Isso. E eu acho que estruturas também, né, Pedro, como escolas dentro da igreja, né? Tipo o One College, Sim. certo? Você poder propiciar isso, seja igreja grande, seja igreja pequena, até aquele momento em que para-se para estudar a Bíblia. Estudar. Isso aí é algo que Sim, a igreja precisa fazer. Isso gera muita diferença, assim. Eu vejo que o One College é um ministério, assim, que acertou muito, assim. Cara, veio, assim, muito certeiro. A ideia é trazer, restaurar essa cultura, essa rotina de estudo. Sim. Porque precisa ter essa base, sabe? Precisa ter esse entendimento que é gerado. Eu falei do discipulado porque é algo assim que vai gerar uma identidade, uma formação. Sim. Assim, você vai formar o cara, mas em termos de estudo e profundidade de conhecimento, coisas desse tipo aqui precisam existir. São ações que a igreja, tendo um procedimento de acompanhamento, um discipulado, de compartilhar constante da palavra e dos valores do reino. Sim. Né? Não apenas algo de plataforma, mas algo de mesa, né? Algo de contato. De mesa. E momentos, tipo uma escola, onde se para ouvir um conteúdo, para se construir um conteúdo. O conteúdo bíblico, eu acho que a gente restaura essa construção. Sim, e até assim, se você for pegar, tem muita... nos cultos, como a gente está recebendo muitas pessoas novas e tem chegada de muitas pessoas novas, que esse é o objetivo, né? Tipo, você que está dentro da igreja ir para fora, alcançar mais gente, trazer para dentro, para eles conhecerem o evangelho e estarem fazendo parte da reunião dos santos. Mas para o entendimento dessas pessoas se prega muito uma exposição temática. Então eu escolho temas que é quase que o entendimento das parábolas de Jesus. Então Jesus ele pregava para geral em parábolas. Por quê? Porque é mais fácil para eles entenderem. Para eles entenderem o evangelho de fato. Só que isso não traz profundidade neles. Isso traz um entendimento do evangelho. Então eu entendo temas. Mas se eu não pegar para algo assim e que tem um estudo mais expositivo da palavra, que tem um estudo mais aprofundado, eu nunca vou sair da superfície. Porque, cara, Jesus ele falava as parábolas para os discípulos, para a população em geral, mas ia lá e explicava elas para os discípulos. Ele ia lá e sentava com eles. Ele mostrava através da própria vida. Então, você tem várias coisas assim. E ele mostrava também, principalmente para os discípulos, como que o Velho Testamento falava dele. Então, ele ia explicando, assim, sabe... Isaías, os profetas, e como que a criação falava dele. E você vê os discípulos sendo o que foram, assim, sabe? Que fizeram. Então, se você tem só o culto, você tem muita exposição temática da palavra. O que é perfeito para você receber novas pessoas, converter mais pessoas, fazer o entendimento do evangelho ser mais acessível. Mas você precisa da exposição expositiva, não sei se está certo. A pregação expositiva. Pregação expositiva, da palavra, para que gere profundidade de conhecimento de quem Deus é. Da própria palavra.
Da própria palavra. E conhecer, pode ser num culto, também pode, né? Seja num tempo de discipulado, num tempo de conversa, 2 a 2, 3 a 3, né? Em grupos bem pequenos, seja numa escola. Essa abordagem a igreja precisa fazer. Também acredito nisso, Pedro. Também acredito nisso. E nisso eu acho que a gente constrói esse conhecimento, esse embasamento bíblico na vida dos cristãos. E Pedro, me fala da rede. O que é a rede? O que você tem feito? Quais são as ações? Qual que é a ideia? Porque daí você pega tanto os estudantes universitários, estudantes de escolas, e tem os professores também. Então, tudo lá. Né? Nosso líder dos professores. Líder da Rede Mestres. Estamos aqui. Me conta, como é que é essa parada? Bom, a rede ela surgiu através da Semana de Avivamento. Então, foi lá em 2015, depois que já havia sido construída pelos pastores todo esse início de unidade entre eles, entre as igrejas. Eles sentiram a necessidade de fazer algo voltado, primeiro começou, né, com as universidades, voltado para as universidades. Certo. Então começou com o pastor Lucas Ubdutra, aqui da igreja, e foi com o objetivo de ir até os grupos que já existiam dentro das faculdades, trazer unidade entre eles e dar um suporte, trazer uma capacitação para esses caras. E tanto para os que já estão, quanto para os que vêm, os que gostariam de estar abrindo. E a gente carrega isso até hoje. Assim. Então, a gente carrega essa essência de trazer suporte e capacitação para o cara que está dentro da universidade e tem um grupo ou quer abrir um. Então, a gente funciona realmente como uma rede de conexão entre os grupos universitários e escolas e entre a igreja. Então, a gente leva a igreja para dentro das universidades e escolas. A gente não é separado das igrejas. A gente tem o conselho de pastores de 7 igrejas que encabeçam todo o trabalho que a gente faz dentro das universidades e escolas. Certo. E a gente conecta a igreja a essa realidade para que aquele lugar se torne um campo missionário e a gente consiga espalhar o reino de Deus. E a gente age tudo em unidade, porque assim como veio da Semana de Avivamento, cara, na unidade você tem profundidade de conhecimento de quem Deus é, sabe? Então a gente faz dessa maneira até porque, cara, dentro de uma universidade você tem pessoas de diversas denominações. Porque às vezes você tem um grupo com uma célula que tem 3 líderes, cada um de uma denominação diferente. Não tem sentido separar esses trabalhos, né? Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. E é melhor que eles andem juntos. Sim. Sabe? Tem mais força. A rede, ela se torna forte na unidade. Certo. A rede se torna forte quando eu entendo que eu não estou ali só para fazer o meu, mas para ajudar o outro a fazer o dele. Quando eu sou submisso à missão do outro também, sabe? Que está junto comigo. Que está em outra universidade às vezes. Que está, sabe, em outro campus da mesma universidade. Que está numa escola. Que está em outra escola. A rede faz a igreja ir como reino. Como reino. Para dentro das universidades e das escolas. Exato. E não como instituição como ou denominação. E ali, todos que são rede, cara, é porque eles entenderam o chamado de embaixadores de Cristo, sabe? Porque o time rede, como se fosse a instituição rede, entre aspas, funciona para dar suporte e capacitação para esses caras. Certo. Mas os caras que estão dentro das universidades e escolas, que eles entenderam que eles são embaixadores do reino de Deus. Eles são a figura visível de Jesus, sabe, aqui na Terra. Eles estão em nome de Jesus aqui na Terra. Eles entenderam o reino, certo, sabe? E então a gente traz suporte e capacitação para esse cara. E ele entende que ele tá ali, como eu disse, pelo reino. Então, não é só de nós para eles, mas é entre eles também. É deles para eles mesmos. E isso que faz... tá lá na rotina, que tá lá no dia a dia, na sala de aula, Exato. nos intervalos, estão lá. Isso faz uma rede. Faz. Sabe? E isso traz força. E isso traz conhecimento de Deus, não só para os de dentro, mas para os de fora também. Se
for ler o versículo de João 17, né? Que a unidade, eu não sei de cabeça, mas tipo, a unidade, ela revelaria que Jesus foi enviado por Deus. A unidade revelaria que Jesus foi enviado por Deus, sabe? Então, não revela só para os de dentro, revela para os de fora também. Certo. E hoje as ações da rede dentro das universidades, além de dar o suporte para esses grupos, tem alguns eventos que vocês fazem todos juntos, né? Então, tudo pensado nessa questão de suporte e capacitação. A gente está reestruturando muitas coisas para voltar tudo a esse propósito. Quanto, assim, sempre que a gente vê algo, pô, isso aqui saiu desse propósito, vamos voltar. Então, a gente tem hoje cultos nas universidades, principalmente cultos proféticos, assim, de estabelecer um ambiente da presença de Deus dentro das universidades e escolas. Certo. Hoje a gente tem treinamentos, então a gente faz treinamentos de apologética, falando sobre assuntos da sociedade, para o cara ter essas respostas que a gente estava falando. Perfeito. A gente faz conferências também, uma conferência todo ano, que se chama Convocação, que a gente traz preletores que, sabe, que vão incendiar quem for lá, todos os estudantes que forem lá e professores, mas também a gente traz coisas práticas, assim, sabe? Então, ensina mesmo o cara, na prática, como fazer acontecer esse ministério dentro das universidades e escolas. Então, a gente tem vigílias também, como um clamor do Senhor para a gente se reunir, orar uns pelos outros, clamar a Deus, ter um tempo ali de imersão na presença de Deus também. Certo. A gente tem alguns grupos que fazem encontros entre eles mesmos. A gente tem a Cru Campus, por exemplo, que todo mês faz um piquenique para gerar comunhão, gerar confraternização. E a gente, como entende reino, cara, não precisa ser do time. Não. A galera da Cru tá fazendo, vamos levar todo mundo pra lá. Leva todo mundo. Entendeu? Então, é nessa pegada, assim, sabe? Então, a gente tem daí uma equipe de comunicação que também está espalhando o reino pelas redes sociais. A gente ajuda a divulgar todos os grupos que estão acontecendo nas universidades e escolas. Então, todos os grupos que têm o Instagram deles mesmos, às vezes o cara não tem um alcance tão grande quanto tem a rede. Então, a gente vai divulgar o cara na rede, sabe? Então, a gente faz trabalho nas redes sociais também. Que show, Pedro. A gente faz um trabalho de intercessão pelas universidades também. Então, cada uma das universidades a gente conversa com os líderes, a gente vê quais são as necessidades de oração deles. Então, nosso time de intercessão faz orações específicas para eles toda semana, cara. A gente vai ter um trabalho agora de um projeto que tá vindo, de ir nas universidades. A gente começou, a nossa primeira universidade foi na SDA, que foi a UniBrasil. A gente foi lá, a gente ungiu a universidade, a gente fez um tempo de oração pelos líderes, a gente fez com que os líderes de outras universidades impusessem mãos sobre os líderes daquela universidade, sabe? A gente fez um tempo de oração e intercessão para aquele lugar de algumas horas, e a gente vai estar começando a fazer isso nas universidades e nas escolas. A gente tem um trabalho também de que mais que a gente tem? Calma aí, deixa eu pensar. Eu sempre esqueço alguma... a gente conecta também as igrejas com as universidades. Então, a gente está indo e divulgando nas igrejas, em diferentes igrejas, o trabalho. As ações da rede. Para que eles enviem os seus estudantes como embaixadores do reino para participar disso também. Então, a gente faz conexões com os pastores das igrejas. A gente faz conexão com os grupos que têm surgido dentro das universidades, com os novos cristãos que têm entrado nas universidades, que são das igrejas. A gente ajuda eles a abrir alguma coisa. A gente está ali, sabe? A gente está disponível. Certo. E a gente está com uns projetos para o futuro também. Um que tem iniciado agora e que a gente ainda está na fase de teste, validação, de ver como fazer, mas a gente já tem começado, principalmente aqui na PIB, trabalho de conectar verdadeiramente a igreja com os universitários. Então a gente está vendo, a gente levantou todos os líderes de grupos universitários da rede por igreja. Então a gente separou eles por igreja
E aí a gente tá levando eles pros líderes dessas igrejas pra falar, ó, essa galera é a liderança de vocês. Então, tratem eles como líderes, sabe? Tipo, reconheçam, deem suporte, deem, né, estejam disponíveis para respaldo, eles. ensinem, acolham como líderes, porque como eles estão líderes. atuando como líderes lá dentro da universidade, dentro das escolas. E, cara, esses caras trabalham muitas vezes mais que obreiro aqui dentro. E às vezes na igreja ele não tem nenhuma atuação e acaba tendo uma atuação lá dentro da faculdade. Exatamente. É bem esse cara que a gente quer alcançar. É o cara que trabalha, estuda e serve na faculdade. Como é que o cara é insano se ele for servir na igreja? Só que aí, porque ele não serve dentro da igreja, muitas ele vezes acaba ele não é desfrutando de uma estrutura então, da liderança. A gente tá criando esse projeto também. Que legal. Atrás para fazer que o cara... Às vezes desperta a visão da própria liderança da igreja, né? Sim. Poxa, eu tenho pessoas aqui que estão ampliando o reino e não participam da estrutura de liderança que a minha igreja oferece. Vou trazer esse cara para cá. Exatamente. E aí sempre com ideias novas também para nossa semana de avivamento, né? Sim, então vamos sonhando. Todo ano a gente faz alguma coisa diferente aí, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai surgir com um projeto surpresa aí para vocês. Então, e na Rede Messa eu também posso falar aqui um pouquinho, Pedro, que tem muito a ver com o que você pontuou sobre a unidade dos grupos, né? A ideia da Rede Messa surgiu para criar essa unidade com os professores. Sim. Porque era muito estranho. Os cristãos professores e os cristãos estudantes parecia que não era o mesmo grupo. E são o mesmo grupo. São da igreja, né? Então a Rede Mestre também começou ano passado, tá engatinhando em muitas ideias e tudo visando, tudo embasado nessa unidade, nessa estrutura de capacitação dos professores e criar esse vínculo. Os alunos e professores cristãos da mesma instituição, eles precisam, em prol do reino, agir juntos. E assim, eu falo mais das universidades, assim, mas porque muita coisa da rede escolas é nova ainda, como a gente veio mais forte esse ano, assim, mas eles já têm tido um trabalho muito, muito incrível também de trazer, sabe, o evangelho na sua essência pros adolescentes do ensino médio, sabe? Certo. Então eles fazem treinamentos em que eles se encontram todos e compartilham entre si e fazem acompanhamento deles. Aqueles que não têm acompanhamento nas igrejas, às vezes eles mesmos, tipo, o pessoal da liderança ali do Rio de Escolas acompanha por um tempo, assim. Então, cara, eles fazem um trabalho até melhor do que a rede universitária, cara. Chegaram agora e já estão caprichando mais. Cara, de verdade, eu tenho reunião com eles pra pegar as ideias deles. Acredito. Porque eles vieram, assim, com uma mente muito certa. Que legal. E com um coração, assim, 100% de ouvir ao Senhor, assim. Então, por isso que eles acertaram. Porque eles vieram, tipo assim, cara, vamos ouvir a Deus em tudo que a gente vai fazer. E daí eles fizeram tudo que eles ouviram, sabe? Então, eles têm acertado muito também nesse sentido e têm feito coisas incríveis nas escolas, assim, cara. Que legal. Pedrinho, pra gente fechar o nosso papo, todo convidado vem aqui, precisa deixar uma música, 2 links e 3 livros e explicar o porquê da música, dos links e dos livros. Beleza. Manda ver. Uma música. Filho Meu, Pedro Mantovan. A música é sua mesmo ou tá zoando? É minha, cara. Sério mesmo, Pedrinho? Vou trazer meu peixe aqui. Ô, velho, sério, mas já tá no Spotify, já tá nas plataformas ou não? Cara, então, eu sou muito ruim nessas coisas. E daí eu não coloquei no Spotify. Tá no YouTube, tá no meu link da bio do meu Instagram lá, é esse rolê. Vamos colocar o link do Pedro aí na tela. Sim. Entra lá, tem o link da música. Eu fiz Filho Meu. uma música na minha vida inteira, essa daí. Mas, tipo... Cara, por que, né? Que eu tô falando. Não é só porque é minha, assim. Mas é porque ela conta meio que um testemunho da minha vida, assim. Então, é uma construção daquilo que mais me faltava, que era a minha identidade. Certo. Então, hoje eu falo muito sobre identidade porque um dia eu não tinha nada, assim. Então, Deus realmente, sabe, estabeleceu uma identidade de filho em mim, assim.
E essa música fala disso, assim, sabe? Então foi um entendimento muito grande pra mim. Que show. 2 links. Cara, 2 links pra mim são 2 pregações que estão no YouTube. Que uma delas é Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Essa pregação, assim, acabou comigo. Certo. Acabou com a minha vida. Sério, cara. Eu acho que era a intenção. É baseado em Filipenses 3, que Paulo, né, tá trazendo de considero todas as coisas como esterco perto do amor de Cristo, do conhecimento de Cristo, assim, cara. E o Luciano traz, assim, numa profundidade bíblica incrível, assim, que... Nossa, eu nunca esqueci das palavras dessa pregação, assim, sabe? Minha vida inteira. E a segunda, que eu achei muito importante, cara, pra minha caminhada, pra minha construção de todas as coisas, assim, porque envolve identidade, é O Modo Automático do Coração, do Douglas Gonçalves. Ele vai falar da parábola do filho pródigo, principalmente, mas ele vai trazer, assim, como que o nosso coração tem um modo automático, praticamente, que é de ser escravo, sabe? O modo automático do nosso coração não é de ser filho. É de ser escravo. É de ser escravo. E a gente precisa aprender o que é ser filho e quem é um filho de Deus, sabe? Pra gente viver a plenitude de Cristo. Então foi uma pregação que toda vez eu me debulho de chorar também, de eu ver, meu Deus, toda vez fala comigo essa pregação. Que legal. 3 livros, Pedro. 3 livros. Um, que acho que foi muito importante, cara, na minha caminhada, é Coração Selvagem, do John Eldredge. Ele fala sobre masculinidade e hombridade. Cara, foi um dos melhores livros que eu já li sobre isso, assim, e construiu mesmo em mim um sentido de virilidade aos olhos bíblicos, assim, sabe? Uma masculinidade bíblica, assim, que impactou minha vida muito, assim, cara, muito mesmo. Foi muito importante pra mim esse livro na minha caminhada. Eu li ele com uns 22 anos, eu acho, por ali. Então, bem naquela parte que você tá, tipo, pra virar homem, assim, sabe? E, então, foi muito importante. Um outro livro que eu li, que é sobre liderança, é A Liderança do Monte do Amor, do Javier Casadelmonte. Cara, esse livro, ele te arrebenta, assim, como líder. Tipo, cara, ele me arregaçou, assim. Tudo que eu achava que era bom de liderança, assim, eu vi, nossa, nem se compara ao nível de amor que tinha Jesus para ser líder e influenciador. Ele te dá um passo a passo de como influenciar pessoas e construir uma autoridade de liderança. Ele é bem prático. Mas ele traz uma profundidade bíblica, assim, de olhar para Jesus e realmente entender o modo de liderança que foi o modo de Jesus quando ele estava aqui na Terra, que acaba com você, cara. Tipo assim, você vê, nossa, tá muito longe. Isso. Tá muito longe. Perceber isso faz bem. É bom. É bom. muito bom. É muito bom. Foi assim, cara, foi determinante pra minha liderança em todos os ministérios, assim, que eu passei, que eu vivo hoje. Eu uso esse livro e eu vou usar pra sempre, eu acho, assim. Sim. O que tá escrito nele como base pra uma liderança aos olhos de Jesus, assim, sabe? Para gerar influência e gerar autoridade da mesma maneira em que Jesus fazia, assim, não para mim, mas, sabe, pelo outro, assim. E um terceiro livro que eu indico é Porque Tarda o Pleno Avivamento. Esse é bom, hein? Cara, esse livro aí, eu vou até confessar uma coisa pra você, eu nunca consegui terminar esse livro. Porque toda vez que eu tento, cara, confronta tanto a minha vida, que eu tenho que dar uma parada e falar aguentar assim, o tratamento, né? Calma, vamos voltar aqui, vamos ver o que a gente tá fazendo. Cara, esse livro é muito profundo, cara. Esse livro, assim,
de tempos em tempos eu volto a ler ele, assim, tentando terminar. Mas eu pego do início de volta, porque, cara, meu Deus, assim, esse livro, ele trata tudo, assim, na sua vida, assim, sabe? Ele mexe com todas as estruturas suas. Certo. Principalmente se você tá no ministério. Cara, principalmente se você é um pregador do evangelho, você tem que ler esse livro. Porque ele vai acabar com você no bom sentido também. E fazer você entrar para esse jogo, assim, tipo, entrar para essa vida ministerial. E em qualquer tipo, não é só ministério integral. É assim, cara, se você é líder de alguém, se você influencia alguém na sua vida, cara, esse livro ele vai abalar você. Mas ele vai te ensinar, ele vai construir o que é um verdadeiro líder de Deus, sabe? Alguém que não vai ser medíocre aqui na Terra. Alguém que vai abalar as estruturas da sociedade. Alguém que, assim, todo dia de manhã que ele acordar, Satanás vai falar, putz, ele acordou. Tipo assim, vamos ter que mudar os nossos planos hoje, porque esse cara, ele viveu mais um dia pela graça de Deus. Esse, cara, você vai se formar nesse cara se você respeitar esse livro aí. Eu acredito de verdade, assim. E ele tem me moído, assim, cara, de tempos em tempos. Pedrinho, agora eu vou pedir pra você esquecer que eu tô aqui, olhar pra galera que tá acompanhando, que tá aqui com a gente e compartilhar uma mensagem final aí pra eles, pra gente fechar o nosso bate-papo. Tá. Cara, eu acho que muito do que a gente falou aqui e construiu aqui nessa conversa, a gente é direcionado a viver isso de uma maneira orgânica se a gente tem vida de conhecer a Deus através das Escrituras e ouvir a Deus através da oração. Cara, se a gente não olhar para a Bíblia e realmente, sabe, conhecer o Deus que está escrito ali e parar para ouvir o coração de Deus, não só naquilo que Ele quer que a gente faça, mas em quem Ele quer que a gente seja, em falar com a gente, em, sabe, compartilhar os mistérios do coração de Deus com a gente. Se a gente não fizer isso, cara, a gente acaba sempre caindo numa mediocridade do evangelho. Mas se a gente fizer isso, até mesmo coisas que não parecem tão diretas disso vão vir, assim. Então, o que eu recebi disso na minha vida? Cara, eu recebi cura ou direcionamento de buscar cura em muitas áreas emocionais da minha vida. Eu recebi direcionamento no ministério. Eu recebi direcionamento da minha vida profissional. Eu recebi direcionamento, eu recebi profundidade para ser cristão e explicar o cristianismo. Eu recebi profundidade para, sabe, realmente resplandecer Deus para os meus amigos à minha volta, para ser um líder segundo o coração de Deus, para ver a sociedade segundo a cosmovisão bíblica. Cara, Deus, olha, de ouvir ao coração de Deus e conhecer a Deus através das Escrituras, eu tirei tudo que é a minha vida hoje, assim, sabe? Então, foque nisso, cara. Se eu pudesse deixar uma palavra para você, se envolva com Deus nas Escrituras, em ouvi-lo, sabe? Muita gente fala de orar, mas eu use a oração para ouvir, sabe? Use a oração para ouvir. Use a palavra para que ela te leia e te transforme. E você conheça a profundidade de quem Deus é e de quem você é nele, sabe? Se envolva com Deus nesse sentido, assim, e, cara, sua vida vai, sabe? Você vai ser ponta de lança, assim, como muita gente fala. Eu creio muito nisso, assim, Fábio. Demais, Pedrinho. Pedro, obrigado, mano. Bom demais. Que papo gostoso. Bom te ouvir. Muito bom. Bom caminhar com você aí. Bom pra mim ver também. o reino de Deus se ampliando. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém, Fábio. Deus abençoe muito, cara. Bom demais, velho. Valeu. Gente, próximo programa. Vamos estar junto aqui de novo. Valeu demais. Até a próxima. Tchau!